Olá pessoal, eu sou Cristine Roman e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Deixe o Quarto Como Está, de Amilcar Bétega. Deixe o Quarto Como Está, ou Estudos para a Composição do Cansaço, passa a integrar no ano de 2021 as leituras para o vestibular da URGS. Deixe o Quarto Como Está foi publicado em 2002 pela Companhia das Letras, sendo a segunda coletânea de contos de Bétega. O escritor gaúcho conquistou com a obra o Prêmio Açorianos, e a coletânea é composta por 14 contos: Autorretrato, Exílio, Aprendizado, Insistência, Hereditário, Crocodilo, A Cura, O Crocodilo 2, O Rosto, A Visita, O Encontro, Correria, Espera e Para Salvar Betty. As narrativas apresentam estruturas abertas, ou seja, a interpretação não se restringe a apenas um aspecto. O enredo da maior parte dos contos parece simples, mas é justamente nessa aparente banalidade das ações e do desenvolvimento de alguns deles que o texto se complexifica. Em outros, no entanto, a vertigem, e eu faço um parênteses para situar essa expressão vertigem, ligada aqui à sensação de desorientação que os contos nos transmitem. Então, essa vertigem toma conta da história. Assim, os contos de Deixe o Quarto Como Está não são cômodos, pelo contrário, eles desestabilizam o leitor porque deixam essa impressão de que algo está faltando, e é isso que incomoda o leitor desavisado. Mas o que está faltando? O leitor se pergunta: o que acontece mesmo? Qual é afinal a história dos contos? Em Deixe o Quarto Como Está, as personagens não são nomeadas, com raras exceções, e o tempo é intermitente ou circular ou ininterrupto, e aliada a esses aspectos, a estrutura formal, ou seja, o modo como os contos são construídos, contribui para essa sensação de desorientação, já que grande parte deles parece iniciar com a história já em andamento. E eles parecem também não ter um fechamento propriamente dito, eles são abertos. E em função disso, talvez o elemento faltante seja justamente um sentido aparente, de fácil percepção e entendimento. Ou melhor, o que falta é a história dada de graça, e isso leva o leitor à reflexão, à busca pelo entendimento. Mas vamos ver o que a história apresenta em sua superfície? A obra principia com autorretrato. Nesse conto, o narrador, em primeira pessoa, apresenta uma casa vista de cima. A narrativa se parece com um registro fotográfico, pela imobilidade da cena. Grifo que a narrativa apresenta o discurso em primeira pessoa porque a sua configuração próxima à cinematográfica, como com um lugar, um tempo e uma cena centrada em ações estáticas, pode ser confundida com um discurso heterodiegético, ou seja, em terceira pessoa. Atente para a pessoa verbal do trecho e note que estamos tratando de um eu que sente e não consegue falar muito sobre a personagem que descreve. A impressão é de que está à espera de uma ordem da gorda e que até anseia por isso, cego, completamente cego, e sinto que não consigo dizer mais nada sobre ele. Mas a cena é apresentada de cima. Nesse retrato, o narrador nos mostra uma casa grande, com paredes e tetos sujos e mofados. A casa parece sinistra a esse narrador. Na visão dos fundos, há duas personagens, uma mulher muito gorda, esparramada em uma cama no pátio, e um homem ao fundo, próximo à parede, escura. As duas figuras, elas estão imóveis no retrato, distante, feito por esse narrador. E essa imobilidade da cena só é quebrada em um rápido momento, quando dois meninos entram no terreno e buscam invadir a casa, mas são impedidos pelo homem, chamado pelo narrador de Homem Doberman, por esse observador, que vê esse homem. Quando os dois garotos são retirados do cenário, a imobilidade retorna, mas com uma diferença em relação ao início: um movimento compassado e permanente da violência silenciosa aplicada pelo homem-cão socando um saco de areia. O segundo conto da coletânea é Exílio, e ele trata de uma loja, propriedade desse narrador, também em primeira pessoa, aqui. A loja fica em uma cidade quase deserta.
E a falta de clientes, junto com o ar pesado e opressivo do local, que ele chama de gelatinoso, fazem com que esse sujeito só pense, tem um pensamento apenas: deixar a cidade. Ele diz: a verdade é que eu me sentia muito, mas muito cansado. Deixei tudo como estava, fechei a loja às 6 em ponto. Ele toma um trem à noite, mas a paisagem pálida, desbotada das ruas, das casas vazias, não chegava ao fim. A cidade não acabava. Percebendo isso, o narrador decide retornar e assim acaba o conto. O terceiro conto é aprendizado e ele aborda um dia na vida do seu narrador, mas um dia que se singulariza porque a sua mãe, muito doente, falece ao final. Além disso, ele descobre que será despedido da imobiliária em que ele trabalhava e esse fato acompanha suas idas e vindas pelas ruas da cidade. O tempo em que transcorre a história é o agora do sujeito. E o leitor, com isso, acompanha os pensamentos desse jovem juntamente com as suas ações e perambulações à medida que elas vão acontecendo. Esse conto nos coloca diante da passividade agressiva do narrador, de sua violência gratuita e de uma indiferença perturbadora sobre tudo que o cerca. O quarto conto é insistência. Nesse conto, temos dois grupos disputando a permanência num lugar, os caras e os outros. Os caras, o grupo excluído, insiste repetida e exaustivamente em entrar nesse local proibido. Já os outros os expulsavam de forma truculenta. O narrador inicialmente faz parte dos caras, mas a insistência parece absurda, já que ele não vê sentido em apanhar continuamente. O narrador troca, por acaso, de lado e passa a ser uma das figuras que expulsa. Pouco tempo depois, ele se recusa a obedecer às ordens que ele não sabe de onde vem e assim ele não permanece dentro do local disputado, porque em qualquer dos lados ele não vai ter paz. O quinto conto é hereditário. Ele nos apresenta uma história de um indivíduo que herda de seu pai uma caixa com uma esfera estranha, de consistência gelatinosa, chamada por ele de geleia. Essa geleia se prende a ele de forma irremediável, ou seja, ele não consegue se desprender dela. O conto seguinte é o crocodilo, e ele aborda a chegada de um crocodilo no quarto do narrador. Um dia após isso, o réptil se instala em suas costas. Depois desse fato inusitado, o jovem é intimado pelo zelador a deixar o quarto que ocupava, porque o seu aluguel estava atrasado. Deixei o resto como estava. Um louco não precisa de casa. Tem razão, ouvi o crocodilo dizer ao meu ouvido. O sétimo conto se chama A Cura. É o único conto da coletânea que tem narração em primeira pessoa do plural. A história retrata parte de uma cidade que foi infectada por um vírus. Um doutor e sua equipe pesquisam esse vírus indo diretamente ao local. Os habitantes desse espaço, eles eram acometidos por um cansaço destruidor. Nos casos mais graves é um cansaço que aniquila. O espaço decadente é separado da cidade pela água, um córrego que se transforma em rio e que foi construído para isolar, mas também para facilitar a chegada da equipe de pesquisadores. O Crocodilo 2 é o oitavo conto da obra. Nele, o narrador rememora seu percurso dentro de uma instituição, a instituição em que ele trabalha. E esse narrador fala que o seu sucesso se devia à identificação do seu superior, o doutor. Esse homem também carregava um crocodilo nas costas, mas um crocodilo envelhecido e com um aspecto doentio. No instante da narração, diferente do tempo rememorado, quando fala da instituição, esse sujeito está em uma praia, com a mulher grávida de seu segundo filho. E o seu crocodilo já está velho e o primeiro filho brinca feliz com um rabinho jovem e incipiente que se agita. O rosto é o nono conto. O narrador conta aqui sobre a perseguição de um rosto sem corpo, que divide com ele uma casa imensa, mas a relação é hostil. O narrador se sente observado e perseguido por essa entidade que passa a perseguir também. Depois de algumas tentativas, o narrador aprisiona o rosto em uma gaiola, mas ele escapa pela janela. Ao buscar conferir se ele realmente estava no lado de fora,
o narrador coloca sua cabeça no buraco do vidro, quebrado pela fuga do outro, e fica aprisionado. Agora sei que estou preso, que minha cabeça está presa lá fora. Cada movimento que faço complica as coisas. É a única parte de mim fora da casa, no buraco de vidro, emoldurado pela janela da casa. O 10º conto é A Visita e aborda o percurso de um sujeito pelo interior de uma casa grande. Ele visita o local para substituir o seu irmão, sendo guiado por personagens estranhas, por diversos cômodos e corredores até chegar a um galpão situado no pátio da casa. Quando chegam no galpão, a violência é explícita. Há um homem muito magro e com aspecto de debilidade mental que é chicoteado ao fundo, em uma arena. Me olhava como um bicho acuado e de um jeito que a mim era assustadoramente familiar. Ele também chicoteia o homem, incentivado pelos demais. Na sequência, a gente tem O Encontro. Esse é o primeiro dos 2 contos narrados em terceira pessoa. O narrador apresenta aqui um casal que chega em uma cidade para um encontro. O leitor não tem mais nenhuma informação sobre esse encontro, exceto que ocorreria em uma determinada casa. Ou seja, não se sabe com quem, quando ocorrerá ou muito menos o assunto. O que o narrador informa é que a cidade, séculos antes, havia sido uma vila-fortaleza e na atualidade a sua parte antiga estava dentro de um espaço cercado por muralhas centenárias, ou o que sobrava delas. Os protagonistas parecem tão perdidos quanto o leitor e circulam pelas ruas labirínticas desse povoado em muitas idas e vindas. Depois de um tempo esse indefinido e circular, a cidade parece se esvaziar e diminuir de tamanho, comprimida pela muralha. Ao final, os 2 se perdem um do outro, sobrando apenas o homem encostado à muralha, pensando nela. O 12º conto é Correria. A história exibe um homem em uma corrida interminável e extenuante. Ele é acompanhado de perto por 2 sujeitos, Zezinho, colado à sua retaguarda, e o Gordo Soares, com quem compete. A pressão por continuar a infindável marcha exaure esse narrador. Espera é o penúltimo conto da obra. Nele, o narrador descreve a expectativa em torno da volta de uma mulher. A perspectiva do sujeito deforma a visão sobre o que está acontecendo, porque ele ouve uma mulher cantando no banheiro ao lado do quarto, enquanto espera por ela na cama. Mas a espera se perde no tempo e nas confusões da memória ou do sonho desse indivíduo. A esperança da possível chegada da mulher, distante e presente ao mesmo tempo, imobiliza o narrador. Enquanto espero, fico olhando para o teto. Vejo também uma boa parte da parede em frente à minha cama e a parte superior da porta do banheiro. E o último conto é Para Salvar Betty. O protagonista é nomeado aqui, diferentemente dos demais. Ele se chama Gilberto. O conto é narrado em terceira pessoa e a história retrata um curto período da vida desse homem que, desempregado há mais de um ano, arruma um emprego temporário como transportador de uma cachorrinha, uma cadelinha doente chamada Betty, que realiza um tratamento em um pet shop. Gil é casado com Soninha, quem sustenta a casa, e a relação dos 2 parece desmoronar, fato não comentado pelo narrador. O declínio do relacionamento parece coincidir com o desfecho de Betty, a qual, ao que tudo indica, não se restabelece. Vamos agora aprofundar um pouco mais o olhar sobre os contos. O ato da leitura ou ultrapassando de leve verniz. O título do livro Deixe o Quarto Como Está e sua epígrafe são partes de um conto chamado 3 Rosas Amarelas, do autor norte-americano Raymond Carver. Carver é considerado um dos mais importantes autores de contos dos Estados Unidos. Ele morreu de câncer pulmonar em 1988 com 50 anos de idade. 3 Rosas Amarelas foi seu último trabalho. Nesse conto, Carver se afasta de sua matéria habitual, as histórias cotidianas de pessoas desafortunadas, para falar sobre a morte de Anton Chekhov por tuberculose.
Tchekov foi um dos mais célebres escritores russo e, segundo Nadia Gottlieb, escreveu contos sem grandes ações aparentes. Ela destaca que Tchekov abre brechas para toda uma linha de conto moderno em que às vezes nada parece acontecer. Tchekov registra os acontecimentos da vida numa sucessão de quadros, como se fosse um mosaico, abandonando a construção tradicional que previa uma ação com desenvolvimento, clímax e desenlace. O enredo dos contos de Deixe o Quarto Como Está apresenta características do conto moderno. Eles podem ser pensados nesse sentido como contos de atmosfera, como os de Tchekov e de Carver, ou seja, neles predomina-se o cenário e o ambiente, e não o enredo e os personagens. O texto de Amilcar Bétega, além disso, é aberto, ou seja, possibilita leituras diversas. Ele busca completar o seu sentido por meio do ato da leitura. Os contos podem ser pensados ainda através da metaficção. Em outras palavras, eles retratariam o percurso da sua composição. A metaficção é a ficção sobre a ficção, ou seja, ela ocorre quando a narrativa mostra dentro dela mesma a sua produção, a inclusão da ficção dentro da ficção, a narrativa em abismo. Essa narrativa pode ser percebida de forma direta, com os comentários e críticas do narrador, ou indireta, em sinais ou marcas deixadas no texto. A narrativa em abismo pode ser vista em Deixe o Quarto Como Está por meio da imagem da casa, pensada aqui como uma das imagens da sua criação literária. Ela seria um dos elementos que uniria os contos e os seus narradores. Além disso, a abertura do livro com autorretrato conecta esse eu, esse sujeito que observa a casa, à sua própria figura, ao seu autorretrato. A casa seria parte do sujeito, como o sujeito seria parte da casa. Vamos parar aqui e quebrar a ordem proposta pelo sumário e retraçar o caminho desses sujeitos ou desse sujeito narrativo. A leitura aqui toma como base, portanto, a casa, entre outros elementos, como imagem da formação do escritor e de sua escrita. Vou propor uma nova ordenação dos contos, apresentando a leitura que faço aqui de forma resumida. Assim, a casa pode ser vista como metáfora da escrita, como também desse sujeito. Esse, ao entender melhor o seu objeto, depois que a escrita se libertou, ou melhor, não está mais restrita ao subjetivo, ao seu interior, encontra a herança da forma literária, que assume para si. Então a gente começa com o autorretrato, que faz a apresentação da matéria a que se deve prestar atenção, a casa. O segundo seria aprendizado, como o título diz, trataria de um aprendizado desse narrador, que é centrado em um acontecimento importante da sua vida. Portanto, a temática da escrita se foca no sujeito, mas não subjetivamente. O terceiro seria Para Salvar Betty. Nesse conto, a experiência pessoal ainda guia o seu percurso, e o fim do relacionamento seria a matéria. A perspectiva é externa. O relacionamento é visto de fora. Mesmo com os pés no chão realista, o foco começa a se distorcer levemente. O quarto conto seria Espera, centrado na volta da mulher. E a realidade se confunde com a memória e com o sonho, nublando a perspectiva. O insólido é testado em poucas pinceladas. O quinto conto seria O Crocodilo. A temática sobre o relacionamento perderia espaço, mas ainda não deixaria o cenário, pois a temática não é aparente. Além disso, o estranhamento se instala, mas não toma conta do conto. O sexto seria o encontro. Aqui a experiência do sujeito, ou melhor, o relacionamento, fica de lado em detrimento da busca pelo encontro dentro e com a casa, a escrita. Agora, a vertigem já está consolidada. O sétimo conto seria a visita. Nesse conto, o sujeito está dentro da casa e com isso passa a refletir sobre ele mesmo, em uma relação de sujeição e autoflagelamento. Assim, o sujeito e a forma literária se refletem mutuamente. O oitavo ponto seria o rosto. Na casa, esse indivíduo é perseguido e persegue o próprio reflexo, esse duplo de si que se individualiza na escrita e se deixa escapar, se liberta de si mesmo, mas concomitantemente se mobiliza nesse rosto feito de palavras. O nono conto seria Hereditário.
E aqui a escrita já deixou a perspectiva interior, descobrindo-se em uma herança formal. O 10º seria exílio. Assim a escrita se tornou um produto. Não está mais na casa ou no sujeito, mas não encontra procura ou entendimento. E o sujeito quer abandonar tudo, mas não consegue. O 11º ponto seria correria, que por sua vez representa a pressão editorial e a concorrência, essa marcha exaustiva e infindável. O 12º ponto seria insistência, onde o indivíduo passa a fazer parte de um grupo e a reflexão se amplia, se encaminha para o conjunto, mas isso não se efetiva. Já em A Cura, o 13º, o nós entra em cena e a escrita se volta para problemas além dela e do indivíduo. O 14º ponto, por fim, é Crocodilo 2, onde a perspectiva é retrospectiva. O narrador retoma a sua jornada e os aspectos responsáveis pelo êxito com o seu trabalho. O sujeito se concilia com o duplo, mas de outro lado a escrita está envolvida na artificialidade confortável ao narrador. Essa artificialidade é pensada através do ar-condicionado que transforma a atmosfera, a torna amena. Os títulos O Crocodilo e O Crocodilo 2, para além do exposto, parecem refletir um conto de Dostoiévski, datado de 1865, com o mesmo nome. A história do autor russo apresenta um funcionário público que é engolido por um crocodilo, exposto em uma galeria de lojas por um investidor alemão. O homem sobrevive e permanece dentro do réptil, almejando ainda tirar proveitos dessa nova situação. Do mesmo modo, a maior parte das pessoas considera apenas a questão econômica e o prejuízo que o alemão terá caso o animal morra. A crítica de Dostoiévski recai, portanto, sobre o universo devorador do capitalismo nascente que engole tudo, restringindo as criaturas a peças prescindíveis no tabuleiro de interesses. Na conversão da imagem do capitalismo nascente para a contemporaneidade, com o capitalismo avançado, a figura do réptil dos contos de Deixe o Quarto Como Está diagnostica uma sujeição voluntária ao capital, ou melhor, frente a um quadro estabelecido e irremediável da devastação silenciosa que é gerada pelo capital. Nesse universo opressivo e redutor, tudo se converte em mercadoria, e a representação não escapa dessa cooptação. O sujeito depende de um público que ateste a sua obra e a sua valia. De outro lado, mas no mesmo sentido, a gente tem um sistema de editoração e concorrência em uma marcha alucinada. A disputa por espaço no mundo e na literatura é pautada pela violência e pela exclusão. E ao final da progressão, que acaba em seu início, ou seja, é circular, o que resta é esgotamento. Concluindo, podemos dizer que a obra Deixe o Quarto Como Está retrata esse mundo contemporâneo que gera uma sensação de circularidade sem sentido, ilógica e exaustiva, o trabalhar por trabalhar, as relações que não se sustentam porque os indivíduos não conseguem sair das suas bolhas existenciais, não comunicam. As cidades, mesmo que repletas de pessoas, são esvaziadas das conexões reais. As pessoas se cruzam e se perdem nas imensidões das ruas e em um tempo também insólito, estagnado no nonsense sufocante e ameaçador da cidade e de seu brilho metálico. A máquina de aço polido fascina esse cardume humano que em rota suicida é atraído pela sua ilusória espuma de prazeres e vantagens. Eles roçam a morte em um saudável perigo de borbulhas, na decadência cotidiana de alienação, exclusão e indiferença. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Espero que tenha ajudado e boa prova para todos. Tchau, tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!